O nosso primeiro vídeo será sobre laço de alma. O que é laço de alma? Laço de alma é quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa antes do casamento. Tudo que há na pessoa passa para você e tudo que há em você passa para a pessoa. Se a pessoa saiu com várias pessoas, ela tem um acúmulo, de malignidade nela e há uma troca com você. Pastor, aonde você tirou isso? Isso está baseado na Bíblia, no Evangelho. Nós vamos usar hoje o texto que está em 2 Coríntios 6, a partir do versículo 16, que diz assim: não sabeis que o que se ajunta como uma meretriz se faz um corpo com ela? Porque serão dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que peca, se prostitui, ele peca contra si mesmo, você entendeu? Irmão, Satanás, o inimigo da nossa alma, ele facilita as coisas para te prender. Ele cria filosofias, pensamentos e uma falsa liberdade. As pessoas dizem assim: o corpo é meu, eu faço o que quiser. Mas a Bíblia nos ensina que o Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor. Diz aqui, em 2 Coríntios 6, a partir do versículo 16, que aquele que se ajunta como uma meretriz se faz um com ela. Imagina uma meretriz, quantas e quantas pessoas ela já teve relacionamento e quanta malignidade tem acumulado nela. E isso passa para você. Quando você se relaciona, irmãos, antes do casamento, porque eu estou falando com aqueles que são cristãos, com aqueles que creem no Evangelho e com aqueles que querem andar com Jesus, amém? É para aquele que está começando agora a entender as coisas de Deus, que conheceu Jesus e quer andar uma vida santa, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, irmãos, quando você aceita Jesus, você recebe uma oportunidade de se limpar do teu passado, de apagar o teu passado. Quando você se arrepende e você se batiza, você deixa para trás os seus pecados. O batismo significa: eu estou me arrependendo de uma vida errada e agora eu quero andar com Jesus. Você entendeu isso, irmãos? Então, irmãos, a malignidade que há por trás do sexo é maior do que você pensa. Você vai fazendo laços de alma com pessoas, você fica presa a pessoas. Irmãos, nas libertações que eu ministro aqui na igreja, por várias vezes, pessoas manifestavam espíritos malignos relacionados ao candomblé, à umbanda, sem nunca ter ido num lugar desse. Mas isso veio porque elas se relacionaram com pessoas que eram destes lugares, entendeu? Trouxe para si, através do sexo ilícito, esta malignidade. Da mesma maneira que existe uma herança genética, uma herança física, existe também uma herança espiritual, entendeu? E agora que você está aprendendo essas coisas, o que eu faço, pastor? Eu fui uma pessoa que me relacionei com muitas pessoas. Então, irmãos, você tem que se arrepender, orar ao Senhor, pedir perdão, para que isso seja quebrado na sua vida. É o sangue de Jesus que nos limpa, que nos purifica e que nos faz viver em liberdade, porque o Filho de Deus, ele veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Então, irmãos, você que está ouvindo esse vídeo, que teve uma vida sexual com muitas pessoas, se arrepende, pede perdão a Deus e ore comigo agora. Você vai orar com sinceridade de coração, mas você vai também andar em santidade, irmãos, amém? Porque há princípios na palavra de Deus, irmãos, que nós temos que seguir. Jesus disse que quando o espírito imundo ele sai de uma pessoa, ele fica vagando por lugares secos, por lugares desérticos. Ele disse: voltarei para minha casa. E olha a petulância do inimigo, de Satanás, do inferno, das trevas. Eles acham que nós somos morada deles. Sabe por quê, irmãos? Quando os anjos que pecaram caíram, eles perderam o seu corpo espiritual e eles ficam vagando por lugares de tormento e eles querem entrar em pessoas, em ídolos, em animais.
Por isso que o apóstolo Paulo diz que atrás de cada ídolo, seja ele qual for, há um espírito demoníaco, entendeu, irmãos? Você pode ouvir falar que caboclo tal abaixou em tal pessoa, que o demônio possuiu tal pessoa, mas você nunca vai ouvir que um anjo possuiu uma pessoa. Por quê? Porque os anjos de Deus, eles têm o seu próprio corpo, amém? Mas os que caíram perderam o seu corpo espiritual. Por isso, eles acham que o homem é sua morada e eles querem habitar no homem, fazer morada no homem. Você entendeu? Você entendeu o que eu estou falando? E Jesus diz que quando o demônio sai do homem, ele fica vagando. E ele diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele olha aquela casa arrumada, aquela casa limpa, e porque você aprendeu algumas coisas do Evangelho, porque você sabe, ele não consegue vir sozinho. Então ele traz 7 espíritos piores do que ele. 7 espíritos piores do que ele. E a situação dessa pessoa, irmãos, ela se torna pior do que a inicial. Então, quando você aceita Jesus, você se livra do seu passado e você tem que permanecer na presença de Deus, amém? Para que a sua situação não piore, porque um abismo, ele chama outro abismo. A cultura de hoje, irmãos, ela prega o sexo livre, ela prega o namoro, que não existe namoro se não tiver sexo. A pessoa começa a namorar, ela já se relaciona como se fosse casada. Para o caso, o sexo, irmãos, é para o casado. E olha que lindo, irmãos, a intimidade do casal, ninguém vê, nem Deus, é o momento deles. Mas quando você está na prostituição, no pecado, na lasciva, irmãos, isso é publicado no mundo espiritual. O inferno vê e o céu vê para sua humilhação. Então a pessoa que sai com muitas pessoas, que faz muito sexo, né? Ela acha que ela é uma pessoa que está vivendo, ela acha que ela é feliz, ela acha, né, que ele é um galanteador, que ele é uma pessoa, né, que todo mundo quer ficar. Na verdade, irmãos, ele está se destruindo, amém? Porque a Bíblia diz que aquele que se prostitui, ele peca contra si mesmo. E olha esta outra palavra, aquele que adultera, ele traz fogo para o seu próprio peito. A pessoa que pratica o adultério, irmãos, ela traz sofrimento e angústia para a sua vida. Por isso é importante você conhecer o Evangelho e andar na palavra de Deus. Ora e pede para que o Senhor perdoe os teus pecados, para que o Senhor te limpe. Nós vamos falar mais sobre esses assuntos, irmãos, porque são muito complexos, né? Então você aceitou Jesus, você quer andar de uma maneira santa, você vai renunciar ao pecado, você vai batizar. Você que era cristão e pecou, você vai se arrepender, você vai pedir perdão. Irmãos, no final de cada vídeo eu quero fazer uma oração. Vamos orar e fazer vídeos curtos para que as pessoas possam aos poucos entender. Eu não tenho pressa no que eu vou falar. Eu tenho um propósito de Deus para trazer luz para várias situações, entendeu? E hoje você entendeu que existe o laço de alma, que quando você se deita com uma pessoa, você faz laços com várias pessoas. Imagina, irmãos, a linhagem que fica, pessoas da Umbanda, do Candomblé, endemoniadas, da feitiçaria. Você vai trazer toda aquela malignidade para a sua vida, acumulando com o que você tem. E um abismo chama outro abismo, um vai passando para o outro, irmãos, e isso vira uma bola de neve que não acaba mais. Você entendeu, né? E você vai entender mais acompanhando os nossos vídeos. Clica no sininho lá para receber as mensagens, curte, compartilha, porque nós vamos entrar em vários assuntos: tatuagem, vida espiritual, comprometimento espiritual, possessão, maldição, malignidade, espíritos malignos, espíritos ocultos, traumas. Nós vamos destrinchar a palavra de Deus, amém? Porque Jesus veio para que tivéssemos vida e vida abundante. E conhecereis a verdade, e esta verdade vai te libertar de tantas mentiras bonitas. Tem tanta mentira bonita no mundo, irmãos, que te convenceu, que te laçou, porque Satanás, ele é o pai da mentira, ele é o pai da ilusão, ele é o pai da mentira. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida, entendimento e sabedoria. Ora comigo, irmãos, vai ser simples para que você entenda aos poucos, entendeu?
Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Neste momento, Pai, me perdoa. Me perdoa porque eu levei uma vida errada, uma vida promíscua, me relacionei com várias pessoas. Pai, neste momento eu entendi que isto traz malignidade para a minha vida. Então, meu Deus, então, meu Pai, no nome de Jesus, me perdoa, me limpa, me purifica, lava-me na fonte aberta daquela cruz, Senhor, porque eu não quero mais estar comprometido com ninguém, a não ser com a Tua palavra e com o Espírito Santo. Me perdoa, me limpa, me purifica e dia a dia me faz enxergar aquilo que eu não estava enxergando. Me mostra a verdade. Me mostra o caminho que eu devo seguir, porque eu quero fazer a Tua vontade. Amém? Irmãos, lembrando que esse estudo é para o cristão, é para aquele que quer andar com Jesus, é para aquele que quer ter uma vida santa. Amém? Vou voltar a falar nesse assunto. Primeiro a gente vai dando tópicos dos assuntos, depois nós vamos entrando em tantas coisas, irmãos, tantas coisas que tem te roubado, tem te prendido. Amém? Conhecereis esta verdade e ela te libertará.